Fala aí pessoal, tudo bem? Então, vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui uma cena praticamente simples. Vai ser usada para fazer um cenário de uma propaganda dentro do McDonald's. Uma unidade do McDonald's, não é para criar uma unidade do McDonald's, não, é uma propaganda que vai ser feita por YouTube dentro de uma agência do McDonald's. Então eu criei o cenário aqui do McDonald's e rapidamente essa modelagem aqui eu fiz em 1h30, 2 horas. Então não é um projeto de extremo realismo, é um projeto de produção, tá bom? Onde eu usei alguns materiais que eu já tinha, eu modelei aqui de forma rápida usando o método de desenho fácil, coloquei uma chuva aqui atrás que o cliente queria, acabei tendo que modelar essa chuva, ela ficou um pouco pesada, mas eu consegui colocá-la na cena. Criei um muro lá atrás, porque na cena real tem casas e carros que o cliente não quer que apareça, então só coloquei uma tapadeira lá, uma parede de tijolo, só para tapar o fundo, e foi isso. Então essa aqui é a cena. Aqui do lado oposto tem 3 painéis estilo celular, que parece um celular, mas não, um painel aqui para passar o cartão, fazer o pedido, passar o cartão. Aqui tem o segundo andar. Aqui é a cozinha que eu representei, coloquei 2 luminárias e um totem, coisa rápida, tá bom? Projeto rápido, isso eu quero dizer. Essa aqui é a tapadeira aqui lá no fundo. Bom, vamos lá então, deixa eu mostrar como que eu fiz esse cenário aqui. O que você está vendo aqui em amarelo são as luzes, a gente cria uma luz, a área onde a luz vai iluminar e coloca a intensidade dela, não tem muito segredo nessa parte. Tá bom? Então já até vou deletar essa aqui que está meio acavalada ali. Deixa eu aumentar a tela. Bom, isso aí, ó. Então o que que eu tenho? Eu tenho essa cena que eu criei aqui, ó. Tem uma luz do sol entrando aqui, que vai pegar nessas janelas aqui da esquerda. Tem uma árvore aqui no fundo. Tem o céu aqui, que vai aparecer em uma das cenas, que é uma que mostra o caixa. Esta cena aqui, ó, lá do lado esquerdo, você não está vendo agora, mas vai aparecer um pedaço do céu. Até se eu abrir a imagem, deixa eu abrir a imagem aqui, acabei fechando todas as imagens. Ó, se eu mostrar para você esta imagem aqui, você vai ver que tem um céu lá atrás, e é por isso que eu coloquei aquela situação ali de colocar um céu, com uma árvore, tá bom? Então, com relação à modelagem, são boxes normais. Deixa eu tirar essas luzes aqui, Shift L, Shift C, tira as luzes e tira as câmeras, L de light, C de câmera. Tá bom? Então vou vir aqui e coloco todos os objetos. Vou esconder esse teto e vou mostrar aqui, ó, objetos bem simples, ó. Uma meia lua feita aqui com uma modelagem básica, né? Eu simplesmente criei aqui, ó. Deixa eu abrir o objeto. Eu criei aqui um Editable Poly. Ó, vou isolar para você dar uma olhada. Ó, criei só uma linha aqui, ó. Criei só uma curva. A linha é bom, né? Uma curva. Tá? E depois coloquei o modificador lat, que ele faz um 360 em volta do eixo da minha curva, formando o objeto. Essa modelagem é usada direto para modelar pé de cadeira, pé de mesa, luminária, enfim, é muito utilizado o lat, tá bom? E o shell, que dá uma espessura, tá bom? Ó, se eu olhar ali, ó, bem no cantinho, você vai ver que o shell, ó, ele dá uma espessura para que o objeto não fique uma finura só, né? Uma finura, fique só uma película, ele vai ficar uma espessura. F4 que eu tiro, então é isso aí, ó. Aí está a luminária que eu fiz, copiei para os lados, deu. Aqui tinha um monitor pronto, só coloquei aqui o monitor, tá? O piso bem básico também, coloquei um box aqui, ó, um box, coloquei um F222, que é só para alterar o tamanho dele, e coloquei um mapeamento aqui, ó, para colocar a dimensão do piso corretamente. Depois disso, eu usei sempre os boxes aqui para modelar, porque é muito simples de modelar com box. Ou seja, aperto o B do teclado aqui no meu atalho e eu já crio um box, ó. Pronto, aqui, ó, um box. B do teclado e crio um box. Outro box. Outro box. Se eu quiser criar um piso, é piso, box, bota aqui o tamanho, é 500 por 500 por menos 5.
Menos 5 que é para colocar, quando eu criar o objeto em cima dele, ele criar no mesmo nível. Se eu botasse 5, ele ficaria enterrado 5, o próximo objeto. Se eu boto menos 5, eu crio o próximo objeto, eles ficam no mesmo plano. Então olha aqui, ó, criei o piso, digamos que eu queira criar agora a bancada, eu crio a bancada aqui, coloco o tamanho que eu quero aqui, ó, digamos que a bancada tenha 2 metros por 90 por 50, ó, eu tenho a bancada, tenho o piso. Se eu quiser colocar mais uma parte em cima da bancada, eu vou construindo, ó. Aí eu vou embora, ó. Não tem segredo. Isso aí, ó. Colocar a parede, também tudo com box, não tem outro jeito de fazer isso aqui. Se tem, não é o correto, porque essa forma de box é a mais simples. Sim, eu vou montando. Depois eu vou criando as texturas. Tá? Digamos que eu tenho aqui o meu banco de texturas. Digamos que eu queira criar aqui um piso de madeira. Ó, madeira. Eu toco ali a textura. Ó. Pronto. Então, se eu queira criar aqui colocar uma textura de parede que eu já tenha pronta, eu venho aqui nos meus materiais prontos, ó, materiais prontos, e coloco aqui parede branca, por exemplo. E ali, ó, já tem uma parede branca na cena. Digamos que eu queira botar a parede azul, então boto outro nome, aqui ó, rename material, outro nome, e troco para azul. Ó, isso aí. Já tem a propriedade da parede, tem um pequeno reflexo aqui, que é o material do V-Ray, que é um material realista, e eu vou embora. Posso pegar aqui, posso ir em outro lugar, deixa eu deletar esse objeto aqui, ó, posso pegar aqui a textura de outro, pegar a textura dessa bancada aqui, que é o branco, e venho aqui na minha criação e aplico. E aí eu vou construindo, tá? Sistema de box, método de desenho fácil, não tem segredo. Depois de montada essa cena, eu posiciono aqui as luzes, ó, Shift L para mostrar. Eu venho aqui, pego as luzes e crio na cena, boto a intensidade que eu quero, depois configuro o render. Tá, basicamente é isso. Não tem muita frescura nessa cena. Peguei aqui algumas vegetações prontas que eu já tinha também. Só distribuir aqui no fundo, que é para dar uma enchida aqui no fundo, né? Coloquei 2 árvores aqui também que eu tinha. E aqui eu coloquei 2 árvores também, que eu coloquei como display box. Ó, display box, que é para não ficar pesando na cena. Eu já estou aqui com 10 milhões de polígonos, tudo com bastante. Coloquei um carro aqui, um Fusion, para representar. E pronto, gente. A água da chuva eu coloquei aqui como box também, para que não fique pesado, mas eu tive que modelar um monte de gotinha e copiei e colei. Então, não vou entrar nesse detalhe agora. E aqui também box, fazendo as ripas do fundo, e aqui a minha escada. Essa foi a estratégia que eu usei para modelar essa cena. Vou voltar aqui na câmera, um radial, e mostrar aqui as imagens, ó. Então eu coloquei a luminária com recurso de latte, tá? Coloquei uma espessura com shell, coloquei uma luz interna, apliquei a arte do cliente, coloquei alguns monitores que eu já tinha, criei esses objetos com box usando o método de desenho fácil, piso com box usando o método de desenho fácil. Lá no fundo coloquei uma árvore pronta da minha biblioteca que eu já tenho, um Fusion e algumas gotas de chuva que não ficaram muito realistas, porque eu não tenho tempo para produzir. Eu tive que fazer o projeto em 2, 3 horas, o cliente já foi para a reunião. Já loguei até no WhatsApp deles, né, para ficar se apegando à semana. É um projeto de 2, 3 horas tem que estar pronto. Então por isso que é método de desenho fácil, porque é feito rapidamente, ou seja, são recursos desenvolvidos por mim nas empresas que eu trabalhei ao longo desses anos que eu trabalho com maquete eletrônica para desenvolver um trabalho muito mais agilizado. Ou seja, ao invés de você pegar uma maquete eletrônica e ficar dias e dias e dias fazendo um alto grau de realismo que pode ser muito artístico, mas não é comercial, ou seja, eu não posso oferecer um orçamento gratuito ou cobrar um valor que seja em conta para o meu cliente se eu ficar dias trabalhando. Na realidade do mercado hoje isso não funciona. O que funciona é eu produzir em algumas horas ou no meio-dia, eu fazer um projeto, apresentar para o cliente e daí eu convencer o cliente dele, ou o meu próprio cliente, caso ele me compre o projeto, eu já aplique. Mas não é o caso, eu sou o desenhista, eu trabalho em parceria com o design de interiores do Brasil.
Ou seja, nós fizemos um time e eu estou ensinando você a desenhar, assim como eu entrego o desenho para eles. Entendeu? Você não precisaria estar terceirizando com o meu trabalho. Isso sairia caro para você. Então você vai aprender a desenhar, fazer exatamente aquilo que eu faço. Essa é a minha intenção em compartilhar o meu conhecimento, ensinar você a desenhar. E como que eu vou fazer você desenhar se você não tem, de repente, experiência com computação gráfica? Ensinando você de uma forma simples e descomplicada. Fazendo com que você crie a sua cena com boxes, ou seja, um recurso onde você clica e arrasta e cria box, ou seja, caixas na tela, arrasta suas texturas para a tela, cria luzes prontas e use um preset, ou seja, uma configuração padrão no V-Ray, onde você aperta o botão e a sua imagem fica pronta. Assim que eu trabalho, assim que eu consigo hoje gerenciar 2, 3 projetos por dia, que é a minha rotina. Estou fazendo esse projeto do McDonald's, tem mais de um Itaú para fazer terça e quarta, hoje é segunda-feira. E eu fiz um projeto para Uber agora na semana passada em 3 dias. Então eu estou sozinho nesse trabalho, eu faço meus trabalhos sozinho, meus desenhos sozinho. E então eu estou com 3 diretores de arte, que são designers, e eu estou trabalhando para eles. Então, para que isso fique rápido, esses são projetos, ou seja, no projeto da Uber são mais de 7 imagens, 7 cenários. Isso tem que ser tudo feito muito rápido, eu não posso perder muito tempo. Então, esse é o segredo, é você fazer um trabalho padrão, um trabalho que tenha uma sequência lógica. Quando você vê uma imagem, vê outro e vê outro, as pessoas percebem que foi você que fez esse trabalho, porque segue um padrão de qualidade. O trabalho precisa ser agilizado e organizado. Por isso que eu trabalho com box, esse método de desenho fácil que eu desenvolvi para eu trabalhar. A aplicação das luzes também de forma clique e arrasta, e também a renderização com o V-Ray automático. Não precisa configurar nada do render, é só importar um preset de render, subir ele para a sua cena e ele começa a configurar a cena e renderizar. Você aperta no botão renderiza e salva a imagem. Assim que eu aprendi nas empresas que eu trabalhei com maquete eletrônica e nos clientes que eu trabalhei, porque eu aprendi muito errando. Cria um projeto, demora muito, desenvolve um método novo, usa objetos pesados, substitui, cria objetos mais leves. O meu trabalho foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos em que eu fui trabalhando. Isso foi aprimorando a minha metodologia de trabalho. Hoje eu desenvolvo trabalho para clientes no Brasil inteiro somente por Skype. Eu uso o WhatsApp para mandar uma prévia e depois eu compartilho a tela do meu computador com esses clientes para que eles possam em tempo real ver o projeto deles sendo alterado. Isso agilizou muito o meu trabalho, o meu e o do cliente. Ele consegue agilizar o raciocínio dele. Quando ele vê a cena na minha tela, ele pede para fazer uma coisa ou outra. Às vezes é um pouquinho cansativo por fato de eu ter alguém me monitorando, mas fora isso é muito prático e muito gostoso, porque eu consigo fazer um trabalho que eu demoraria um dia inteiro mandando e recebendo alteração, mandando imagem e recebendo alteração, eu consigo fazer em alguns minutos. Ou seja, às vezes eu coloco 3, 4 pessoas online assistindo a minha tela. Eu consigo desenvolver o projeto, cobrar o mesmo valor que eu cobraria para mandar e receber. Ou seja, enviar a imagem e receber alteração, mandar a imagem e receber alteração. Eu consigo fazer isso em 5% do tempo. Esse é o método que eu utilizo para agilizar o meu trabalho. Ou seja, eu desenvolvi uma forma de apresentar o meu trabalho em tempo real para o cliente visualizar as alterações e eu consegui criar as minhas imagens usando presets de renderização. Ou seja, não preciso configurar do zero minhas renderizações. E eu crio as modelagens, ou seja, o cenário com box, ou seja, eu crio caixas e jogo as texturas em cima. O que são texturas? É o piso, o tijolo, o concreto, a madeira, o cromado. Ou seja, eu tenho uma biblioteca pronta de cromados e madeiras e pisos e eu jogo na cena, clico e arrasto na cena. Então, além de eu modelar rapidamente a minha cena, eu consigo configurar as texturas rapidamente. Eu dou vida, dou cor para os objetos, eu dou fisionomia para os objetos rapidamente e eu uso configurações de render pronta. Posiciono a câmera que eu quero e renderizo. Se eu precisar alterar, às vezes eu uso o recurso de Skype, onde eu compartilho a tela do meu computador e o cliente visualiza o meu projeto. A gente consegue trabalhar rapidamente, eu consigo entender o que o cliente está pensando, ele consegue alterar em tempo real e eu já entrego para ele logo depois de terminado. Esse projeto, esse sistema de trabalho é muito agilizado. Hoje é o sistema que eu desenvolvi a partir de mais de 18 anos de trabalho em 3D efetivo. Vou te dizer que desde
Bom, enfim, agora eu não vou lembrar, porque eu trabalho com 3 Studio Max há muitos anos. Mas sendo específico, a gente está em 2019 agora. Desde 2012 eu trabalho especificamente com produção em larga escala de maquetes para projetos. Antigamente eu trabalhava com animações, trabalhei para Unicinos com animações gráficas, EAD, ou seja, o aluno assistia de longe, à distância, a matéria via as animações, representando aquilo que ele estudava. Depois eu parti para arquitetura e me apaixonei aí, estou aí até hoje. Então, fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo exemplificando como que eu criei esse projeto no McDonald's, que eu vou falar de novo, não é um projeto feito para ser o extremo do realismo, é um projeto que foi desenvolvido para ser entregue rapidamente e para que eu pudesse entregar no tempo hábil que o cliente estava esperando. Ele ficou feliz da vida, foi aprovado na hora. O cliente, aí que está o detalhe, ó. O cliente do designer ficou extremamente feliz. Ou seja, ele ficou realizado, era o que ele queria ter visto. Então tá resolvido. Não é a qualidade do desenho, olha, isso é muito importante que eu vou te falar agora. A qualidade do desenho não é a qualidade que você acha que tem que ser ideal, é o que o seu cliente acha que tem que ser ideal. É muito importante que você aprenda isso, porque quando me disseram isso, eu parei de ser extremamente perfeccionista e comecei a entender isso como um negócio. O cliente, ele não tem o seu olho clínico de repente, mas ele tem um padrão que para ele é perfeito. Então, se você conseguir representar o que é perfeito para o seu cliente, você achou o ponto ótimo do seu trabalho. Você tem que apresentar a sua ideia para o cliente de forma que ele ache perfeito e ele te contrate para fazer o trabalho para ele. Não a forma que você considera perfeito, que às vezes é muito demorado, sendo que bem antes do seu perfeito, o cliente já teria achado perfeito. Então, olha se você está prestando atenção no perfeito que você considera ou do que o seu cliente considera. Parece simples, mas é uma coisa extremamente importante. O seu grau de perfeccionismo para quando você atinge o ótimo do cliente. Se você passa do ótimo do cliente para o seu ótimo, você acaba perdendo tempo, perdendo dinheiro e acaba se frustrando. Por quê? Porque você não consegue achar o ponto ótimo do cliente. Apresente aquilo que o cliente quer ver e não aquilo que você quer que o cliente veja. Essa é a grande diferença. Enquanto eu fiquei perdendo tempo, antigamente, desenvolvendo projetos, às vezes eu criava imagens com 5.000 pixels de largura. Para quem não conhece pixel, é uma imagem enorme, 5.000 pixels. O cliente nunca usava essa imagem, mas eu dizia, não, tem que ser em 5.000 pixels, porque 5.000 pixels é o ótimo. Sendo que o cliente ele queria em 1280 pixels, ele queria mostrar na tela do computador e do notebook dele. Hoje as minhas imagens são criadas em 1280 pixels, porque o cliente nunca reclamou desse tamanho. Eu acho pequeno. Muitas vezes, para você apresentar numa tela, poderia ser um tamanho melhor. Aí o cliente pede, Ronaldo, poderia me mandar um tamanho maior? Eu, com certeza. Mas inicialmente eu mando em 1280 pixels, porque é o ótimo para o cliente, não o ótimo para mim. E assim meu trabalho ganhou vida, ganhou velocidade e ganhou prazer, ou seja, eu me sinto muito mais feliz fazendo projetos mais rápidos e automatizados, sendo que o meu negócio fatura mais do que eu perdendo um tempão desenvolvendo um projeto, porque é o ótimo para mim, é 500.000 pixels e é o extremo do realismo e o cliente não quer ver isso. O cliente quer o ótimo para ele. Então fica essa dica, para mim ajuda muito. Eu sempre tento representar o ótimo do cliente. Eu acho que essa é a grande diferença entre os profissionais que trabalham com prazer nessa área e conseguem desenvolver trabalhos em larga escala e entregar qualidade e ao mesmo tempo velocidade. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.